Boa noite, Conexão Jovem. Você que está aí na sua casa, vamos louvar, vamos adorar o nosso Deus com o hino apaixonado. Meu jeito de pensar, você mudou meu jeito de agir, me deu sentido, você está comigo 24 horas e ainda assim é muito pouco. Você plantou em mim a semente da eternidade pra te adorar, apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor. Estou apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor. Você morreu por mim naquela cruz, sua vergonha foi em meu favor, meu favor. E hoje vivo pro meu Senhor em Cristo 24 horas e ainda assim é muito pouco. Você plantou em mim a semente da eternidade pra te adorar, apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor. Estou apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor. Você mudou o meu caminho e hoje te encontrei. E eu não vivo mais sozinho, mais 24 horas e ainda assim é muito pouco. Você plantou em mim a semente da eternidade pra te adorar, apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor. Estou apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor. Apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor. Estou apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor. Estou. Amém? Vamos louvar, todavia me alegrarei. Essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio.
fruto na vide e o produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma O noite, choro mas a dura alegria uma noite. vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, Todavia me alegrarei. todavia me alegrarei. Amém? Pastor Raimundo. Obrigado, equipe de louvor, que Deus abençoe a vida de vocês. Boa noite, Conexão Jovem, como é que está você? Como é que você está aí na sua casa? Estão acompanhando todos os cultos? Amém? Daqui a pouquinho nós vamos ter o nosso momento dúvida tirada. Teve dúvida, né, na leitura do nosso desafio de ler toda a Bíblia em apenas um ano, e teve dúvida aí em algumas passagens, e hoje nós vamos tirar uma dessas dúvidas. Daqui a pouquinho, momento dúvida tirada, e também vamos fazer o sorteio, né, dos irmãos que me mandaram foto assistindo o Conexão Jovem, né, foram muitos irmãos, ainda faltou muito jovem para mandar, mas muitos jovens mandaram, e daqui a pouco nós vamos sortear, né, alguém que vai ganhar um X-Tudo e vai ser entregado aí na sua casa ainda hoje, tá bom? Mas antes disso, eu vou convidar o irmão Narciso, né, um dos nossos pregadores do culto de jovem, né, a gente gosta muito de ouvir a sua mensagem. Pode ir chegando, irmão Narciso, e é ele que vai trazer a palavra também, né, ele vai estar acompanhando essa sequência aí do nosso desafio de ler a Bíblia, e ele vai estar trazendo a mensagem aí dentro dos versículos. Pode chegar para cá, amado, dos capítulos aí da leitura da semana, tá bom? Então, irmão Narciso, que Deus abençoe o senhor. Boa noite, Conexão Jovem. Pela graça do Senhor, mais uma vez estamos aqui. Com certeza hoje você vai estar na sua casa aí sentado, mas não é motivo de você não deixar Deus falar com você. O tema da nossa ministração hoje, eu espero que o Senhor fale ao seu coração, assim como Ele falou no meu, é Deus
não te abandonou. Deus não te abandonou. A gente vem de uma sequência de estudos aí com os jovens, nessa missão de ler a Bíblia em um ano. E são muitas as histórias que a gente tem tido o prazer de ler, de viajar na Bíblia. E tem uma história que me chamou bastante atenção. E certamente, quando a gente lê a Bíblia e alguma coisa chama a atenção, que a gente começa a meditar, o Espírito Santo ele quer trazer um ensinamento para a gente. A Bíblia fala lá no livro de Gênesis, capítulo 21, Gênesis 21, verso 15, diz o seguinte: E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma árvore, e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: Que não veja eu morrer o menino, e assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. E ouvindo Deus a voz do menino, e brandou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Aqui a gente tem uma história de uma serva, a serva de Sara. Ela passou por algumas situações em sua vida. E é interessante a gente ver essa história e observar alguns fatores que levaram Agar a chegar até aqui. Porque às vezes a gente olha para cá e vê uma situação, parece que de injustiça. Agar, ela era uma serva de Sara. Deus tinha feito uma promessa a Abraão, que iria lhe dar um filho e ia fazer uma grande nação a Abraão. Porém, Abraão e Sara, principalmente Sara, vendo que a promessa demorava a se cumprir, ela ofereceu a sua serva Agar para que lhe desse um filho a Abraão. Abraão aceitou e eles tiveram um filho, Abraão e Agar. Mas antes deles conceberem, antes desse filho nascer, Sara começou a perseguir Agar, porque Agar já estava se sentindo melhor que Sara, porque ia ter um filho. Então Abraão consente que Sara faça o que quisesse com Agar. E em certo momento Agar foge para o deserto. Ela grávida de um menino. E a Bíblia relata que lá pelas tantas, Agar fugindo da presença de Abraão, da casa de Abraão, ela está à beira de um poço e chega um anjo do Senhor e pergunta: O que é que você está fazendo, Agar? Você tem que voltar para casa. Você tem que chegar lá e se humilhar para Sara e viver lá junto com eles. Porque esse filho que você carrega aí no ventre, eu farei dele uma grande nação. Então Agar, ela faz como o anjo lhe diz. Ela volta, vem para a casa de Abraão, e lá ela se humilha e começa a viver tudo tranquilo novamente. Mas aí com o tempo a promessa de Deus ela se cumpre na vida de Abraão, e a própria Sara dá um filho a Abraão. Isaac nasce. E a Bíblia fala que depois que de um período ali, Isaac é desmamado e há uma grande festa. Agora você imagina Ismael lá naquela situação. Ele era um filho, mas ele não era o filho da promessa, o principal. E Abraão já velho, ele vendo aquele filho ali, era o filho dos gostos dele, do sonho dele. E ele faz aquela festa toda e Ismael fica ali e começa a se sentir rejeitado. E zomba até de Isaac. E Sara vendo aquilo, ela não gosta. E mais uma vez ela expulsa Agar da sua casa. Porém, como nesse momento de decisão, Abraão chega e vai consultar a Deus o que deve ser feito. E aqui na visão do homem seria uma injustiça você ter um filho e expulsar da sua própria casa. Mas Deus diz: deixa ele ir, porque eu tenho uma promessa também na vida dele. E Abraão despede Agar apenas com um odre d'água
e uns pães para ela comer em viagem. E ela sai para o deserto. Certamente Agar ia decepcionada. E ela sai para o deserto certamente para morrer, porque ela não tinha mais esperança. Tudo que ela viveu ali dentro, ela sai somente com a trouxinha, com a comida, um pouco d'água e o seu filho. E a Bíblia fala que ela anda rodeando sem rumo no deserto. E chega um momento que ela para, a água acaba, o alimento acaba, tudo acaba. E ela pensa, agora é o meu fim. Agora eu vou morrer, meu filho vai morrer. E Deus me abandonou. Eu só vou dar um tempo aqui, eu vou sair daqui, deixar meu filho aqui debaixo dessa árvore e vou a uma distância de um tiro de arco. Eu acredito que uns 200 metros, para que eu não veja o meu filho morrer. O meu filho, que até um certo momento ele era uma das principais pessoas da casa de Abraão, agora ele é o rejeitado, ele é deixado de lado. E todas as atenções são voltadas para outro filho. E meu filho nasceu e a gente viveu tudo, mas vai morrer no deserto. E ela pensa mesmo, sai revoltada talvez, numa situação dessa como seres humanos que somos. A gente também poderia estar dizendo, pai, mas Deus me abandonou. Não é possível que eu vá sofrer tanto. E parece que Agar tinha se esquecido da promessa. E quando ela sai para lá já distante, sem esperança nenhuma, a Bíblia fala que lá no início, lá no verso 16, para quem leu Gênesis, eu acredito que vocês leram, verso 16, capítulo 16, verso 10, ele diz que o anjo do Senhor tinha feito uma promessa para ela, que aquele filho ele se multiplicaria em uma grande nação. Mas parece que ela tinha esquecido. E ele mandou colocar o nome do filho dela de Ismael, porque Ismael quer dizer o Senhor te ouvirá. E na hora que Ismael chega no seu último momento ali, que começa a chorar, talvez com fome, desidratado, sem forças para caminhar, o anjo do Senhor chega e diz que ouviu a voz de Ismael. Talvez você esteja justamente como Ismael. Seja a sua última tentativa, você já tenha pensado em desistir da caminhada. Os dias estão difíceis, você acha que não vai ter nada melhor para frente, não tem esperança. Você acha que tudo acabou, que Deus te abandonou. Mas Ele está dizendo, eu estou te ouvindo. E a Bíblia fala que o anjo chega, abre os olhos de Agar, e Agar vê um poço. Agar vê um poço, ela bebe água, dá de beber ao seu filho. E daí por diante a Bíblia fala que e era Deus com o moço, e cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro, e habitou no deserto de Parã. Sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito. Mas aí tudo bem, só para encerrar. Aí a gente vê falar muito das tribos de Israel. E Deus tinha feito uma promessa para Ismael também. Lá no capítulo 25. Você está em casa, mas pode abrir a sua Bíblia. Capítulo 25, verso 16, ele diz o seguinte: estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus castelos. 12 príncipes, segundo as suas famílias. E estes são os anos de vida de Ismael, que viveu 137 anos. E expirou e morreu e foi congregado ao seu povo. Ismael tinha uma média aí, eu não sei exatamente, mas no máximo 16 anos. A idade que muitos, talvez muitos jovens, talvez você tenha essa idade, 16 a 20 e poucos anos, 23. E achando que não tem mais esperança, não tem mais saída. Ismael, no seu último fôlego, ali no seu último choro, ele ouviu a voz do Senhor.
começou a andar com o Senhor, viveu 137 anos naquela época, e da sua geração nasceram príncipes, reis, pessoas importantes. E é isso que Deus quer de você. Ele quer te fazer pai de multidão, Ele quer te usar para ganhar vidas. Um momento tão complicado, Deus não quer te deixar aí parado. Deus quer te usar para fazer a diferença no seu reino. Então é isso, jovem. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja sempre, e que a misericórdia do Senhor continue sobre a sua vida. E não esqueça, Deus não te abandonou. Amém. Obrigado, irmão Narciso. Que palavra maravilhosa. Não importa a situação que você esteja passando, lembre-se de clamar ao Senhor. Ainda não é o fim. Agora, eu gostaria de compartilhar com você o momento dúvida tirada. Um jovem me mandou uma mensagem fazendo o seguinte questionamento: pastor, Abraão por 2 vezes mentiu, dizendo que Sara era sua irmã. E a pergunta dele era a seguinte: por que Abraão mentiu e mesmo assim ele foi abençoado? Por que Abraão mentiu e mesmo assim ele se deu bem, e mesmo assim ele foi abençoado? Essa era a principal dúvida. Talvez se nós mudássemos a pergunta já ficaria mais fácil. Talvez se nós fizéssemos a pergunta da seguinte maneira: por que Abraão foi abençoado apesar de ter mentido? Veja, Abraão não foi abençoado porque mentiu. Abraão já tinha sido abençoado muito antes, quando Deus se revelou a ele e fez uma promessa a ele. Então gostaria de tirar essa dúvida em 2 pontos importantes. Primeiro, a questão da graça. Esse texto, essa história de que Abraão mente por 2 vezes, dizendo que Sara era sua irmã, esse texto nos revela a graça. Como assim, pastor? Nos revela que Deus nos ama, mesmo ou apesar de que nós cometemos pecado. Mesmo você sendo pecador, mesmo você errando, Deus não deixa de te amar por isso. Essa história nos revela isso, nos revela a graça. E um outro ponto importante é o propósito. Deus tinha um propósito na vida de Abraão, e nada do que Abraão fizesse iria impedir o propósito de Deus na vida dele. Por isso, mesmo ele tendo mentido, mesmo assim Deus continuou com o propósito. E uma coisa muito importante, Deus, ele poderia muito bem ter omitido, ou ter ocultado, melhor dizendo, ter ocultado essa mentira de Abraão na Bíblia. Deus poderia não ter permitido que essa mentira tivesse entrado na Bíblia, para a gente, dar mais crédito para o pai da fé. Mas Deus não está interessado em ocultar pecado, Deus não está interessado em omitir nada. Sabe, porque isso nos revela, isso nos mostra que os grandes homens de Deus, Abraão, Isaac, Jacó, todos eles eram pecadores como nós, como eu e como você. E Deus não deixou de amá-los, assim como Ele não deixa de amar você. Ah, pastor, então eu posso mentir porque está tudo bem? Não, Deus sempre condenou a mentira. E Deus, de alguma forma, também corrigiu Abraão. Imagina você a vergonha que Abraão passou quando o rei descobre que ele estava mentindo. Ele ainda quis usar uma desculpa, dizendo que realmente Sara era sua irmã. E de fato, ela era irmã por parte de pai. Mas o fato é que ele omitiu o fato de ela ser esposa. Sim, ela era sua irmã, mas ela era esposa, e isso era que tinha que ter sido dito. Agora imagina para você a vergonha de ele passando, de o rei chegar para ele em meio às pessoas e dizer: você mentiu. Na primeira vez, no capítulo 12, quando ele chega ao Egito,
ele expulsa Abraão da sua terra. Expulsa. E por último, amados, um detalhe muito importante. Todas as vezes que Abraão mentiu, a respeito desse assunto, ele estava fora do lugar que era para ele estar. Sim, o verso 7 do capítulo 12 vai nos dizer que Abraão estava exatamente na terra que Deus queria que ele estivesse. Abraão tinha chegado na terra prometida, Canaã. Mas por um tempo houve ali uma crise e ele sai então de Canaã e vai para o Egito. Deus não tinha mandado ele sair de lá. Ele sai e vai para o Egito. E é lá onde ele comete onde ele fala a primeira mentira. No texto do capítulo 20 também vai dizer que Abraão saiu dali e foi, sem Deus ter mandado. Todas as vezes que você sair do caminho, o qual Deus te colocou, você corre o risco de errar, de estar fora da vontade de Deus. E para fechar, talvez você diga assim, pastor, mas também o cara mentiu 2 vezes, pastor, 2 vezes. Sério? Sério que esse é um questionamento? Quantas vezes você já mentiu? Fale para mim, jovem. Quantas vezes às vezes você já mentiu 10, 20, 30 vezes sobre o mesmo assunto. Então, Abraão era homem pecador como eu e você. Não justifica o erro, mas Deus te ama mesmo quando você erra. E isso nos motiva a não errar mais por causa do amor de Deus. Eu espero que a dúvida tenha sido tirada e que você continue mandando essas dúvidas para a gente. E agora vamos então fazer o nosso sorteio. Várias pessoas mandaram a foto e vamos saber agora quem é que vai ganhar o X-Tudo e vai ser entregue hoje ainda aí na sua casa. Eu coloquei o nome das pessoas aqui dentro desse envelope e eu vou balançar sem olhar e vou tirar um nome que vai ganhar o X-Tudo. Prepara aí, jovem. Tá pronto para comer um X-Tudo hoje? Tá pronto? Tirei 2, sem olhar vou devolver um. Vou devolver um e ficar apenas com um. E quem foi? Irmã Íria. Dá para dar o zoom aí, Jean? Irmã Íria, que mandou a foto assistindo juntamente com a Raíssa. Coloquei o nome das duas, mas quem ganhou? A irmã Íria, tá bom? Íria, daqui a pouco chega aí o seu X-Tudo, tá bom? Que Deus abençoe, jovens. Até o próximo sábado.